Vanessa Graziotin, da coligação Melhor para Manaus. Quero lembrar que o direito de resposta será concedido apenas em caso de ofensas pessoais. O pedido será analisado pela direção da emissora e deverá ser solicitado apenas nos intervalos do debate. E vamos conhecer as regras neste primeiro bloco. No primeiro bloco, os candidatos terão 2 minutos para responder uma pergunta feita pela produção de jornalismo da Band Amazonas. A ordem das respostas será definida por meio de sorteio prévio. Na sequência, cada candidato fará uma pergunta de até 1 minuto para seu adversário. O tempo das respostas será de 2 minutos e, em seguida, os candidatos terão 1 minuto para a réplica e a tréplica. Peço atenção, então, para os candidatos para a primeira pergunta, que é a seguinte. Candidato e candidata, muito se fala nos dias de hoje em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. É um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado que satisfaz as necessidades do nosso povo sem comprometer a capacidade das gerações futuras de se satisfazer suas próprias necessidades. Esse conceito está estreitamente ligado à forma de como produzimos nossas riquezas em equilíbrio com a natureza. Manaus não é hoje um bom exemplo de cidade sustentável. Quase 100% de nossos igarapés estão poluídos. Falta água. A coleta de esgoto não passa dos 22%. Ocupamos a posição de número 82 no ranking nacional do saneamento básico, entre as 100 maiores cidades do Brasil, mesmo tendo o 6º PIB do país. Faltam cerca de 90 mil casas para a população. Isso sem contar com as famílias que têm endereço cadastrado, mas vivem em condições de risco próximo aos rios. O próximo prefeito ou prefeita vai agir de que forma para tornar Manaus uma cidade sustentável? Vamos agora ao sorteio para saber quem é o candidato que vai responder a pergunta. Primeiro, candidato Arthur Virgílio Neto. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta, por favor. Obrigado a você, Ian. Cumprimento a candidata, cumprimento os telespectadores, sobretudo. Agradeço à Rede Bandeirantes e parabenizo os médicos pelo seu dia, com muito respeito. Quando prefeito, enfrentei um grileiro para garantir o Parque do Mindu como propriedade do povo de Manaus. Como prefeito, antes, fiz saneamento básico como nenhum, antes de mim e nem depois. Tenho um compromisso muito claro com a sustentabilidade. Nós vamos trabalhar com muito apego e com muito apreço a ideia da Manaus Verde. A Manaus que vai conjugar economia com ecologia, para que nós possamos ter um povo feliz e uma sociedade equilibrada. Ainda tem 1 minuto? O senhor tem tempo ainda, 1 minuto e 10 segundos. Ele me passou 30 segundos ali? 2 minutos. Ah, pois não. O tempo total. Pois não. Então eu concluo dizendo que não consigo entender uma cidade que prospere economicamente se não tivermos cuidado com a natureza. Eu sonho com edifícios que coloquem nas suas sacadas verdadeiras florestas, como acontece já em Milão. Sonho com uma árvore plantada na frente da casa de cada família. A sociedade plantando árvores junto com o poder público. A sociedade guarnecendo as árvores. Isso evita o vandalismo, porque cada um passa a ser dono daquilo que foi fruto do seu esforço e do seu amor. Vamos inserir nas escolas municipais as noções de proteção ambiental. A ideia de que sociedade ecologicamente sustentável é cidade economicamente próspera e povo, sem dúvida alguma, muito mais feliz. Ok, obrigado, candidato. Candidata Vanessa Graziotin, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiro eu quero também agradecer a Bandeirantes, a Rede Bandeirantes, pela oportunidade, cumprimentar você, Ian, cumprimentar o candidato Arthur e cumprimentar vocês que estão aí nos ouvindo
em tempo real. E é muito importante que esses debates aconteçam para que a gente veja realmente o que as pessoas têm a dizer, o que os candidatos têm a dizer, para que eles falem livremente e ao vivo sobre o seu programa de governo. Infelizmente, Manaus, que é a cidade que está centrada no coração da maior floresta tropical do planeta, não é a cidade exemplo de meio ambiente, por várias razões. Primeiro delas é porque nós não temos esgoto na cidade de Manaus. E os últimos prefeitos que aí passaram não fizeram absolutamente nada para mudar essa realidade. Pelo contrário, o prefeito amazonino, quando era governador, privatizou os serviços de água e de saneamento. E a empresa, em relação a saneamento, não fez absolutamente nada, sem falar de que muita gente que vive na região norte e leste da cidade de Manaus não tem água potável nas suas casas. Então eu vou cuidar disso. Essa empresa que está aqui, trabalhando na cidade de Manaus, ou ela vai cuidar de fazer imediatamente o esgoto e levar água para as pessoas, ou ela vai sair de Manaus, ela vai ser expulsa por mim e pelo povo da minha cidade. E eu também trabalharei muito a educação ambiental, não só nas escolas, mas em todos os bairros de Manaus. Nós teremos palestras permanentemente para que as pessoas possam ter uma educação ambiental melhor. Vou trazer para Manaus o Prosamin municipal, que infelizmente não tem. Todos os Prosamins que estão aí foram construídos pelo governo do estado, porque o atual prefeito, os anteriores, não tiveram a capacidade, o compromisso com vocês de construir o Prosamin. E aí nós estaremos construindo uma cidade não só ambientalmente correta, mas uma cidade melhor para toda a nossa gente. Obrigado, candidata. Agora, neste mesmo bloco, os dois candidatos poderão fazer perguntas entre si. Vamos saber então quem é o primeiro a fazer a pergunta. Candidata Vanessa Graziotin, pergunta primeiro. A senhora tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato Arthur, a gente está no segundo turno das eleições e eu percebo que as propostas, tanto as minhas quanto as suas, elas têm se repetido. Mas eu vejo que o senhor tem falado com muita insistência, que vai numa questão que é administrativa. O senhor tem falado com muita ênfase que vai diminuir os gastos com custeio. Então eu solicito que o senhor explique à população o que significa exatamente diminuir os gastos com custeio e como o senhor pretende fazer isso, como o senhor pretende diminuir o custeio na sua administração, porque nós sabemos que uma administração ela é dividida entre custeio e investimentos, não é? E o que o senhor fará para diminuir os gastos de custeio? Obrigado, candidata. Candidato Arthur, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Um bom gestor, ele poupa no custeio para sobrar dinheiro para o investimento. Nós vamos enxugar secretarias, acoplar secretarias que virarão departamentos de secretarias cabeça. Nós vamos investir pesadamente contra a corrupção, contra o desperdício. Vamos poupar em viagens, em diárias. Vamos fazer um governo austero, com uma administração financeira muito rigorosa. Porque uma prefeitura séria, ela tem que ter autonomia de voo. Deve buscar parcerias estaduais, como buscaremos, parcerias federais, como buscaremos, parcerias internacionais, como buscaremos, parcerias com o terceiro setor, como buscaremos, mas deve estar pronta para ser autônoma. E nós faremos isso sem dúvida alguma. A capacidade de investimento da prefeitura será aumentada no nosso governo. Há secretarias demais, há secretarias desnecessárias, e nós vamos enxugar isso com racionalidade. Nada que impeça o funcionamento da máquina e nada, por outro lado, que deixe o inchaço impedir o funcionamento ótimo da máquina. Portanto, nós temos muita convicção de que os administradores se dividem em 2 sortes de gente. Aquelas que esbanjam e aquelas pessoas que poupam onde devem poupar, para que se possa fazer o máximo de reunião de dinheiro, de recurso para o investimento. E mais, nós temos que saber priorizar. Cada investimento deve significar um problema resolvido. Cada investimento deve significar algo de menos aflitivo para o povo ao fim e ao cabo de uma obra. Priorizar, como diz Lord Keynes, aquele grande economista, significa administrar bem, e é isso que nós pretendemos fazer,
se o povo nos der a honra, sob a proteção de Deus, de chegarmos à Prefeitura de Manaus. Obrigado, candidato. Candidata Vanessa, a senhora tem 1 minuto para a réplica, por favor. Olha, eu acho que o candidato se apresenta um pouco confuso, porque ao tempo em que ele diz que vai diminuir custeio, ele diz ao mesmo tempo que vai ampliar em 6 a carreta da saúde da mulher, que vai construir todas as creches que Manaus precisa, são no mínimo 100 creches na cidade de Manaus, que vai reformular os planos de cargo e salário de todos os servidores, inclusive dos médicos, a quem eu quero cumprimentar nesse momento, e cumprimento minha filha, que é médica, e que vai aumentar salário. Então, ou vai diminuir o custeio, ou vai fazer tudo isso. Por maior que seja a economia, com enxugamentos das secretarias, com diminuição de viagens, de passagem, não dá. Não dá para fazer isso. Não vai dar para fazer isso. Eu entendo o investimento como um próprio custeio, porque você pagar bem o professor, pagar bem o médico, você está garantindo qualidade no serviço público. Então, eu acho que ou o candidato não recebeu informações corretas, ou ele próprio está muito confuso em relação a essa matéria. Obrigado, candidata. Candidato Arthur, o senhor tem 1 minuto para fazer a tréplica. Veja, eleitor, veja, eleitora, a candidata acha que investir na saúde da mulher e nas carretas da saúde é gasto de custeio, é gasto supérfluo. E para mim isso é investimento. Eu quero poupar precisamente para salvar vidas de mulheres, para salvar vidas de pessoas, para gastar dinheiro em coisas boas, em saúde, em educação de boa qualidade. Isso para mim é investimento. O que não é investimento é corrupção, é desperdício, é passagem supérflua, é secretaria demais. Nós vamos saber administrar isso com muito rigor. Não há confusão nenhuma. O que parece que está havendo talvez seja insensibilidade social por parte da candidata. Nós vamos ter muita sensibilidade social, sim, e seremos ao mesmo tempo inflexíveis, porque eu repeti e parece que ela não ouviu. Priorizar. Não faço aquilo porque quero fazer isto aqui. Isto aqui, para mim, é proteger a saúde da mulher e defender, portanto, o equilíbrio da família. Obrigado, candidato. Agora vamos confirmar o nome do candidato Arthur Virgílio, que vai fazer a pergunta agora para a candidata Vanessa. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Eu pretendo, candidata, preparar cuidadores para os idosos, fazer da Fundação Dr. Thomas um brinco, trabalhar com o Dr. Euler Ribeiro, que é um especialista e vai ser um grande assessor nosso informal. Eu pretendo estabelecer nas ruas academias ao ar livre para idosos, para deficientes físicos, levar o remédio em casa para os idosos. Eu pergunto qual é a sua proposta para o idoso, porque me parece que pouco disso se falou no primeiro turno, e é hora de agora, frente a frente, falarmos sobre esse tema que é tão sensível e que termina sendo o fim de cada um de nós, aqueles que temos a sorte de envelhecer. Bom, Candidata, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Em primeiro lugar, eu quero repetir o que eu disse antes. Eu não vou diminuir custeio, porque diminuir custeio significa diminuir salário, significa diminuir o número de contratações. E uma cidade onde a prefeitura só tem 420 médicos não pode atender bem a saúde da população, e muito menos a saúde do idoso. Eu, em cada nova unidade da saúde da família, eu vou construir e vou colocar uma sala funcionando para que os idosos possam fazer a sua fisioterapia. Porque para eles terem a fisioterapia, eles têm que sair do seu bairro, lá da Zona Norte, lá da Zona Leste, para ir até o centro de Manaus. Eu vou cuidar do idoso de uma forma que nenhum prefeito cuidou até agora. Nós vamos fazer os CAIMs, que o município não tem. Em cada região da cidade nós teremos um CAIM. Nós incentivaremos o grupo de idosos através das diversas secretarias, da Secretaria de Ação Social, da Secretaria de Esporte, para que eles possam ter uma vida mais ativa, para que eles possam ter uma vida mais saudável. Infelizmente, o que eu tenho ouvido de idoso não é pouco não. O sofrimento que essas pessoas passam quando enfrentam uma fila no posto de saúde para poder pegar a sua marcação de consulta. E depois, quando vão fazer a consulta, eles esperam 5, 6 horas. E eu perguntava a eles, mas não há prioridade da fila? Eles diziam, não há, candidata, não há prioridade na fila. Então, o que eu vou fazer como prefeita é acabar com o sofrimento deles, que é maior a cada dia que passa. E acabar dessa forma, melhorando a assistência à saúde, garantindo espaços para que eles possam se exercitar, garantindo programas sociais para que eles vivam em comunidade e assim tenham uma vida melhor e uma vida mais saudável.
E vou fazer isso através de vários convênios com o governo federal. Existe um programa do governo federal chamado Vida Ativa. Eu vou dobrar a turma, o grupo de idosos que estarão fazendo atividades através deste programa Vida Ativa. Obrigado, candidata. Candidato Arthur, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Veja, amigos e amigas de Manaus, alguém que diz que não pretende diminuir o custeio e ao mesmo tempo fala em programas sociais, está numa contradição terrível, porque, eu repito, o social é investimento, o supérfluo é que não é. Por outro lado, claro que eu pretendo fazer convênios federais e farei convênios federais. Agora, claro que o caminho que a candidata aponta parece que a leva a ficar eternamente de pires nas mãos diante do governo federal, implorando recursos para tocar projetos. Eu não. Eu farei conversas altivas, sabendo que aqui eu tenho recursos, sabendo que aqui eu tenho possibilidades, sabendo que aqui eu tenho o básico para tocar e com muita humildade e com muita altivez, propor os convênios que acrescentarão aos nossos programas, que acontecerão de qualquer jeito. Mas, por outro lado, repito, investir no social não é custeio, é investimento de sensibilidade. Obrigado, candidato. Candidata Vanessa, a senhora tem 1 minuto para a tréplica, por favor. Olha, eu quero dizer que eu não vou ficar de pires na mão, não. O meu candidato, ele era muito bravo, ele era muito guerreiro, muito lutador em defesa do nosso Estado, em defesa da Zona Franca, quando foi de oposição. Mansinho, ele era quando era líder do governo do Fernando Henrique lá no Congresso Nacional. Mansinho, ele era quando era ministro do Fernando Henrique lá no Congresso Nacional. Aquele sim não tinham programas nenhum para trazer para a cidade de Manaus. Eu quero dizer que eu vou ter sim muita garra de ir a Brasília para trazer para cá programas sociais que nunca existiram antes na nossa história e que existem hoje. E como prefeita, eu vou trazer esses recursos para cá. E vou aplicar recursos próprios, sim. Agora seria eu enganar a população se eu não dissesse a verdade. O orçamento ano que vem de Manaus deverá ser em torno de 3 bilhões e meio, o que significa uma capacidade de investimento de apenas 350 milhões de reais. 350 milhões de reais, o que é insuficiente para fazer frente a tudo. E eu quero fazer muito, muito mais do que aquilo que o orçamento da Prefeitura permite. Obrigado, candidata. Bom, dessa forma, finalizamos esse primeiro bloco do debate. No próximo bloco, os candidatos respondem a perguntas de jornalistas. Eleições 2012, você decide na Band. Olho no Olho na Band. Oferecimento Café Manaus, mais sabor a cada dia. Transexcel, sua tranquilidade garantida. Farmácias do Trabalhador do Brasil, a rede de farmácias que mais cresce no Brasil. Real Equipamentos, a melhor parceria para seu negócio. E Água Santa Cláudia, água para toda a vida. Desde o primeiro